Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados, muita paz. Como nos aconselhou a nossa irmã Nazaré, procuremos respirar profundamente. E nesse ato de inspirar, mentalizemos Jesus como sendo o terapeuta de nossas almas. E quando nós expiramos, quando o ar sai, estejamos ainda mentalizando Jesus, nos trazendo saúde integral. Na noite de hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 11. E a parte que nos coube é exatamente aquela célebre máxima de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse registro dessa máxima, desse grande ensinamento de Jesus, está em Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, os versículos de 15 a 22. E ainda em Lucas, capítulo 20, os versículos de 20 a 26. Então, os irmãos que tiverem curiosidade de pegar a Bíblia na parte do Novo Testamento, pode conferir. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que além de conter estas passagens, esta máxima de Jesus, ainda vai trazer a explicação sobre esta máxima. Aí já é a interpretação da doutrina espírita. É o Evangelho do Cristo sendo clareado pela doutrina espírita. Porque foi o próprio Jesus que, nos conhecendo em profundidade, ele disse que um dia, ele pede primeiro: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e em meu nome Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Porque por ora a humanidade não tem maturidade, não tem alcance para compreender. Mas no momento certo, virá o Espírito de verdade e ficará eternamente convosco. Então é promessa de Jesus, porque ele é tão grandioso que não coube na história da humanidade. Observemos bem. Contudo, é o personagem mais escrito, que tem mais filmes, mais documentários, mais comentários. É Jesus, porque ele é o divisor de águas. A história do mundo, a história do planeta Terra, os achados arqueológicos não são datados de outra forma senão 300 anos antes de Cristo. 20 anos da era cristã, ou 400 anos depois de Cristo, ou antes de Cristo. Então, ele divide a história antes dele e com a chegada dele. Só para nós sentirmos de fato que Jesus é o guia e o modelo da humanidade. Nessa passagem, esses evangelistas aqui narraram que os fariseus, que nós já sabemos que são aquelas pessoas ali
que conviveram ao tempo do Cristo, os seus pares, seus conterrâneos, as pessoas que nasceram ali, onde Jesus veio ter com a humanidade. Então, os fariseus são essas pessoas que acham-se acima dos outros. Eles se achavam os donos do templo. E Jesus estava crescendo a sua popularidade. Até os 30 anos, Jesus observa aquelas paisagens muito belas, cheias de verde, de alegria, de esperança. E estuda aquela gente simples, mas também ausculta o coração de cada um. E ele observa que tem muita gente de coração endurecido, porque ele veio à terra com o propósito de serviço em nome do Pai. Por isso, ele veio trazer a inclusão. Jesus não excluiu ninguém. Ao contrário, ele foi muito criticado por fazer-se acompanhar de mendigos, de mulheres chamadas perdidas, prostitutas, de criaturas marcadas pela cegueira, pelos aleijões, porque tudo isso, aquele tempo, tinha-se um preconceito muito grande. Uma criatura que trazia uma marca no seu corpo físico era uma criatura excomungada. Então, nós vamos observar que Jesus começa a cumprir a sua promessa. Ele veio à terra, nasceu entre nós. E quem eram aqueles fariseus? Aqueles que se achavam donos do templo. A gente não sabe hoje onde eles estão, mas de repente pode ser qualquer um de nós. Podemos ser nós, os espíritas, quem sabe? O certo é que a divindade nos dá sempre oportunidade de redenção, de aprendizado, de progresso, porque se existe uma fatalidade em nossas vidas, essa fatalidade se chama progresso, se chama evolução espiritual. Então, os fariseus tramavam uma armadilha, porque Jesus estava sendo reconhecido por todas aquelas pessoas. O templo já não se enchia mais como antes. As sinagogas também não. Jesus era a figura que as multidões acompanhavam, porque ele fazia grandes feitos. E ele não ia saindo curando todas as pessoas. Há registros de poucas curas, chamadas milagres. Ele devolveu a visão a muitos cegos. Certamente, pessoas que estavam entrevadas, que nunca tinham andado, ele fez com que essas pessoas andassem. Ele até trouxe de retorno à vida alguém que ainda não tinha de fato desencarnado. E esse registro é o de Lázaro. Jesus o chama, porque ele sabia que Lázaro ainda não estava desligado do corpo físico. Algo ainda prendia o espírito Lázaro ao corpo. Por isso ele pede: Lázaro, retoma o teu corpo e vem até mim. Então, todos esses feitos iam trazendo notoriedade
sobre a figura de Jesus. E isso estava incomodando muito, porque as palavras do mestre não eram de molde a agitar as pessoas, mas eram palavras de doçura, palavras de não violência, palavras de paz, que pediam, que conclamavam a paciência aos aflitos, como ele diz, bem-aventurados os aflitos e os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que é deles o reino dos céus. E aí ele está se referindo aos humildes, aos simples, aos misericordiosos, aos que amam. E Jesus traz um ensinamento novo. Quando ele é testado pelos fariseus também, pelos doutores da lei, que chegam e perguntam qual é o maior mandamento da lei. Ele diz, tem um. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas tem um segundo mandamento de igual importância. Amar o próximo como a si mesmo. Então, aí ele está nos trazendo uma novidade. Nós temos que amar o próximo. Mas para amarmos o próximo, qual é a medida, qual é o parâmetro? Somos nós. Então, nós temos que cultivar, temos que desenvolver o auto-amor. E o auto-amor não significa o egoísmo, não, porque egoísmo nós temos de sobra. O amor para conosco é desenvolvermos um sentido de ética em nossas vidas, de falarmos menos, ouvirmos mais, não apontar o dedo para ninguém. E sobre a questão do amor, Jesus diz, já vos foi dito que deveis amar os vossos amigos e detestar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ele está nos trazendo uma receita de saúde integral. Porque se nós amarmos, e esse amor aqui não significa, está bem colocado em o Evangelho segundo o Espiritismo, não é abraços e afagos, porque quando alguém nos deseja o mal, ao avistarmos esta pessoa, o nosso organismo perispiritual, o nosso organismo físico, tem uma reação. Pelo antagonismo dos fluidos, o nosso coração bate de uma forma diferenciada. A nossa respiração também fica diferente. Amar o inimigo é não desejar o mal para aquela pessoa que nos odeia. Amar o inimigo é não guardar mágoa nem ressentimento. É orarmos por estas pessoas. E se nós não temos ainda essa condição de nos amar, como nós vamos amar o próximo? E o próximo que está mais próximo. Porque esse próximo mais próximo é onde nós temos que fazer os nossos resgates. A família. Porque as pessoas que estão lá na rua, é fácil a gente passar, dar um bom dia, alegre, saltitante. Mas para aquele que convive conosco, é mais complicado. Então, a receita de Jesus é essa. Então, por estes ensinamentos, trazendo recados de paz, incomodava sobremaneira os fariseus. Eles articularam então um plano, porque eles já tinham articulado outras armadilhas e não tinha dado certo. Mas dessa feita, os judeus, os dissidentes, aqueles que odiavam, na verdade, quem de nós gosta de imposto? Ninguém. Imposto nós temos uma caixa de fósforos que a gente compra.
até um carro. O imposto está ali embutido. Então, nós pagamos por isso aí. Então, naquele tempo, a diferença é que naquele tempo você tinha que pagar em dinheiro. Mas agora também a gente paga em dinheiro, ou no cartão de crédito. Ousemos passar do limite do nosso cartão de crédito para ver o que nos acontece. Nós vamos entrar em desequilíbrio. Vamos perder a nossa saúde. Porque pela Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde não é só o bem-estar orgânico, não. É também o equilíbrio emocional. É também o bem-estar psíquico, espiritual. E o equilíbrio nas finanças. Porque quando nós devemos e não podemos pagar, fica difícil, fica muito complicado. Então, Jesus estava incomodando. Os fariseus, então, tramaram uma armadilha. Chamaram alguns ali que eram desconhecidos ainda da massa, que faziam parte ali do templo, alguns que eram adeptos de Herodes, e romanos, porque naquela semana que Jesus se encontrava em Jerusalém, estava sendo definitiva para Jesus chegar mais próximo aos seus, àqueles que estavam necessitados. E essa turma, enviada pelos fariseus, foi assistir à pregação de Jesus. E quando terminaram, aparentemente eles estavam interessados naquele sermão, naquela palestra, naqueles ensinamentos novos. Então um deles, mais afoito, chega e diz: Mestre, sabemos que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem nenhum preconceito. Sabemos que o Senhor observa as pessoas, não pelo que elas aparentam ser. Sabemos que és o enviado de Deus. Então, mestre, dá-nos a tua opinião. É lícito pagarmos o tributo a César? Ali estava, naquela pergunta, aparentemente inocente, estava uma pergunta capciosa, maliciosa. E Jesus, nos conhecendo em profundidade, nós nos deixamos engabelar quando alguém chega para nós assim e diz: fulano, mas você é o máximo. Ah, nessa área aí não existe ninguém melhor do que você. Pela nossa vaidade nós nos empolgamos, nos deixamos seduzir. Por quê? Porque ainda somos um tanto vaidosos, ambiciosos, invejosos, egoístas, preconceituosos. Ainda temos um tantinho disso aí, em maior ou menor proporção. Mas o ego, ele é tão forte em nós, que Jesus toma o egoísmo humano como medida, ama o próximo como a si mesmo. Não foi ama o próximo como um anjo do céu, como a si mesmo. Para os seus apóstolos ele diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E naquele momento Jesus já desmascara: hipócritas, por que me tentais?
e pediu para aquele que estava fazendo o requerimento, se era lícito, dá-me uma moeda. E a moeda, naturalmente, qualquer moeda, de qualquer país, vai ter lá um retrato que é chamado de efígie e uma inscrição. As nossas cédulas têm um rosto agora anônimo, mas tem, e tem algo escrito. E aquele mesmo que havia perguntado tirou uma moeda, um denário, e passou para Jesus. Então ele, pegando a moeda, porque essa pergunta era capciosa. Observemos, se ele dissesse, sim, é lícito pagar o imposto. Vocês devem pagar o tributo. Aí os judeus iam abominá-lo. Afinal de contas, aquele era um povo que estava sendo espezinhado por um povo estrangeiro. Era Roma dominando o mundo. Se Jesus dissesse que não era lícito, ele cairia na armadilha igualmente, porque os fariseus colocariam os romanos contra Jesus. Então, daí a extensão da sabedoria de Jesus. Pega a moeda e pergunta, depois que eles entregam um denário. No denário estava escrito, divus e pontifex maximus. Divus et pontifex maximus. Deus e sumo sacerdote. É o que significa a inscrição que estava naquela moeda. Ele pergunta, de quem é esta imagem? E eles responderam, de César. E esta inscrição se refere a quem? A César. Então o mestre conclui magistralmente. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles saíram cabisbaixos, porque Jesus não ia cair numa armadilha dessas. Isso é armadilha para tolos, é armadilha, aquelas questões. Só cai em armadilha de lobos quem é lobo. Então, quem faz uma armadilha para pegar alguém, há de conhecer o seu ponto fraco. E Jesus não tem ponto fraco. Jesus é aquele que presidiu a formação do nosso orbe. Certamente ele não nasceu, ele não foi criado perfeito. Foi criado como todos. Quando Kardec pergunta, como é que os espíritos foram criados? Uns bons, outros maus, uns evoluídos, anjos, e outros propensos ao mal? Não. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E na trajetória, pela lei da reencarnação, ora mergulhando na carne, saindo dela, através do berço, saída pelo túmulo, nós estamos progredindo um pouco. E por que que eles perguntaram isso e por que que isso incomodava? Porque até hoje, na região que Jesus passou, ali eles tratam as questões sociais como questões religiosas. Então, o não pagamento do imposto para eles era vital, porque tinha muita dissidência, muita guerra, muita briga, muita violência, muita agressividade. E Jesus vem ensinar, não somente para a época dos romanos, de César, que é o rei que se considera Deus, por isso está colocado lá, divus. Ele se autoprojetava como Deus. É bem verdade que Jesus diz
nos seus ensinamentos. Vós sois deuses, porque nós somos filhos de Deus. Talvez por isso que na canção, na prece da Ave Maria instituída pela religião católica, diz Maria, mãe de Deus, mas Maria é mãe de Jesus, que é filho de Deus como nós somos. Mas quando o planeta Terra foi criado, Jesus já era um espírito crístico. Então, meus amigos, nesta lição, Jesus deixa para a posteridade o cumprimento dos nossos deveres. Não adianta nós desejarmos, porque quando surgem medidas, e são muitas, nós estamos aqui no nosso país vivendo um momento dificílimo, nas questões trabalhistas, nas questões da previdência social, questões que nós sequer estamos compreendendo, porque ainda não vimos nem a ponta do iceberg. Mas a coisa é mais profunda. Mas por que está acontecendo isso? Quando vem medidas que cobram, que nos exigem muito, nós dizemos, devia todo mundo ser fuzilado, porque a gente merece um governo melhor. E aí a gente vai compreender aquele adágio que diz assim, cada povo tem o governo que merece. Aí alguém que não votou no outro diz, eu não mereço esse daí. Mas observemos, não vai ser o governante bom que vai fazer o povo melhorar. Porque de onde saem os governantes? Nós queremos é que o nosso governante, aqueles que assentem ali no Senado, na Câmara, que presidam o nosso país, eles vêm de Alcione? Eles vêm de algum outro planeta evoluído? Não. Eles saem da multidão, da massa, do povo. Se o povo é corrupto, e prova disso é quando nós entramos numa fila. A fila de idosos anda terrível, sobretudo nos dias de pagamento. É um que tem a cabeça mais branca do que o outro, brigando com o outro, porque o cabelo ainda está pintado ou está escuro, sei lá, é uma confusão. Então, se nós queremos nos dar bem nas mínimas coisas, meus amigos, temos que ser um povo melhor para termos governantes melhores. A Alemanha de Adolfo Hitler, um Hitler liderou e matou aos milhões. Por quê? Porque ele era muito mau? Ele tinha sede, sim, de fazer, digamos, uma raspadura ali, para ter uma raça pura, uma raça ariana. Mas dentro da sociedade, na Alemanha, daquele momento de Hitler, quem diz isso é Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco. Havia mini-Hitlers dentro da sociedade alemã daquele momento. Porque ninguém iria permitir se toda a sociedade fosse contra. Então, as coisas que acontecem, de uma certa forma, graças a Deus que não é essa massa de 100%. Tem pessoas no governo que são boas? Tem. Eu não tenho dúvidas disso. Tem pessoas que lá dentro batalham para fazer um bom trabalho? Por certo que sim. Mas os obstáculos são imensos. Por quê? Porque nós ainda convivemos com antigas companhias. Orgulho, vaidade, egoísmo, ganância. Quer saber quem é fulano? Dê-lhe poder. Não é o poder
que vai fazer a pessoa ser corrupta. O poder simplesmente vai revelar. E não é preciso ganhar dinheiro para isso, não. O poder é um mero cargo de voluntário que você tem numa casa espírita. Um cargo de abrir e fechar uma porta, de organizar uma fila. Se nós somos motivados, eu vou ajudar fulano porque ele não está passando bem, é diferente, pedindo a permissão dos outros. Idosos e crianças primeiro. Mas observemos que o ensinamento de Jesus, ele é válido para todos nós, em todas as épocas. Não misturemos as questões da nossa responsabilidade social, da nossa responsabilidade familiar, com as questões espirituais. Que Jesus, o Mestre, seja com cada um de nós. Muita paz, que possamos sair daqui em melhores condições do que quando chegamos.